Estamos de volta ao programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje falando sobre dependência química. Antes de nós voltarmos a conversar com a nossa convidada de hoje, vamos à agenda da OAB Guarulhos. Então, esse mês nós temos 3 eventos imperdíveis. Então, no dia 19 às 19h30, nós temos a Missa de Santo Ivo, que vai acontecer na Igreja Matriz de Guarulhos, Praça Tereza Cristina. Que, para quem não sabe, Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. 2 eventos no dia 24 de maio, isso na UAB Guarulhos, na Casa do Advogado, nós temos fato e vício de produtos e serviços no Código de Defesa do Consumidor e também um workshop sobre alienação parental, às 19 horas. E a inscrição basta a entrega de 1 quilo de alimento não perecível, se possível. Bom, retomando aqui a nossa entrevista, doutora Lívia, o drama da dependência química nos faz realmente procurar grupos de apoio, pessoas que fortaleçam tanto o dependente químico como também os familiares, que também, como nós vimos, são os codependentes, também sofrem com a situação. Quais seriam esses grupos e como é que eles funcionam? Você está me falando dos grupos anônimos, né? Isso, exato. Então, para nós que trabalhamos com dependência química, a gente atende ali numa hora, numa sessão terapêutica, né? E muitas vezes não é suficiente, né? E às vezes a gente está o tempo todo naquela questão solitária, né? O profissional e o seu paciente. Mas é muito importante que nós possamos ter também o grupo de apoio. O grupo de apoio, os grupos anônimos, eles são importantíssimos no sentido de poderem dar suporte para as pessoas durante a semana, né? Então, você tem ali a sua sessão terapêutica e você faz a manutenção daquilo que foi conversado, né? Para que a coisa não entre por um ouvido e saia pelo outro, né? Então, aquilo é sedimentado dentro de um grupo anônimo. Então, por exemplo, se o seu cliente é um alcoólico, então você vai pedir que ele frequente os alcoólicos anônimos, né? Se é um familiar de alcoólico, a gente peça que vá num grupo para familiares de alcoólicos, que é o Al-Anon. Se é o seu cliente um dependente de outras drogas que não o álcool, então a gente pede que também frequente o Narcóticos Anônimos. Se é o familiar do usuário de droga, a gente pede que frequente o Naranon, que é o equivalente para os familiares. Então, é importante, né, que eles participem, porque ali é um grupo. E, como o nome diz, é anônimo. Anônimo quer dizer o seguinte, é que eles não vão pedir o seu sobrenome e nem querer saber onde você mora, né? Você fica totalmente à vontade para falar das suas questões, dar o seu depoimento ou não, né? E você vai ouvir as histórias de vida muito parecidas e como que as pessoas fizeram para superar essas questões. É muito interessante. Então, você tem pessoas que estão entrando, pessoas que estão no meio do caminho, pessoas que já se recuperaram, né? E esses grupos, eles são muito importantes porque eles dão essa força, né? E dão essa sedimentação das sessões terapêuticas que a gente faz. E eles mantêm a sobriedade, né? Tanto dos familiares, né? Como dos dependentes químicos. Então, eu considero de grande importância que façam parte desses grupos, né? Doutora Lívia, só uma curiosidade. A senhora vem comentando assim, de uma forma constante, o apoio dos familiares que devem dar ou co-participam dessa dependência química. É uma questão que me surgiu. E num ambiente, por exemplo, em que não haja essa relação familiar, um ambiente de trabalho, por exemplo, como deve ser encarada a dependência química no ambiente de trabalho? A senhora faz trabalhos nesse sentido, né? Eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa experiência. Então, eu faço programas de vários modos, né? Às vezes a empresa me pede que eu faça um programa de promoção de saúde e que tem a prevenção também de álcool e outras drogas.
E dentro desse guarda-chuva, né, da promoção de saúde, tem várias coisas: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtornos alimentares, todas essas questões. Já tem empresas que eles pedem diretamente um programa de álcool e outras drogas. Então, a gente ajuda a empresa, se ela não tem uma política, escrever uma política de álcool e outras drogas ali dela, né? E a partir dali, a gente vai começar um programa de fazer palestra, que se chama Prevenção Universal para toda a empresa, desde o chão de fábrica até a presidência. E depois a gente vai ter prevenções assim, para aqueles grupos que estão assim mais fáceis, mais vulneráveis a um primeiro uso, né? E também vai fazer um grupo de prevenção indicada para aqueles que já fazem o uso na tentativa de parar esse uso, né? E também para aqueles que já passaram por internação e que estão em manutenção. Isso dá para se fazer ao longo do ano, né? A gente coloca o programa e vai acompanhando durante um tempo com a empresa. A gente pode seguir com a empresa fazendo o programa, ou a gente vai capacitar para que a empresa, com o seu próprio departamento médico, quando tem, que eles continuem depois e a gente só dá a manutenção e vai fazendo a avaliação do programa. Agora, é importante que tenha, porque as empresas também ainda estão ali no passado, achando que por ter um funcionário dependente químico, então falar, manda esse cara embora. E não é bem assim. Porque hoje em dia, né, já há jurisprudência para isso, já se sabe que não é uma questão moral, é uma doença. E, portanto, você não pode dispensar uma criatura doente, né? Então, as empresas, elas acabam colaborando nesse sentido, né? E evita, inclusive, delas terem algum problema legal em relação a isso, né? E vai ajudar realmente a pessoa, o seu funcionário. E esse funcionário, uma vez recuperado, ele veste a camisa, ele ajuda no programa, traz outros para o programa, né? E, logicamente, isso só vai retornar em lucratividade para a empresa, inclusive na imagem social que ela tem para a sociedade. Cresce muito também, né, nas empresas que hoje em dia estão dentro dessas questões de sustentabilidade, né, social. Isso é muito importante. Então, funciona. Já tem as empresas multinacionais que trouxeram, porque lá fora não ter um programa desse é irresponsável, né? Então, ela já tem, algumas empresas já têm, e as empresas agora estão acordando para esse fato, ou por conta financeira, porque perdem muito dinheiro se não tem, né? E a prevenção, você tem um retorno de até $7 pela prevenção. Algumas empresas têm até mais, né? E aqueles que não têm, eles acabam tendo problemas, porque se você manda o seu funcionário embora, você pode ter um retorno com um processo legal, e você vai contratar um outro que pode ser um outro dependente químico também. Exatamente. Não existe teste para saber se é ou não é, né? Então, é importante que tenha, é importante, é responsável, funciona, retorna, né, como uma gratidão. O funcionário veste a camisa, a empresa faz a sua responsabilidade social, ela cumpre, né, tem uma imagem reforçada como positiva, e isso acaba como consequência retornando em lucro financeiro para a empresa. Perfeito. Doutora Lívia, nós estamos falando em tratamento, em recuperação, aí me surgiu a questão das recaídas, que nós entendemos que são normais em um processo de recuperação, em um processo de cura. Então, assim, de uma forma breve, existe uma possibilidade de nós pontuarmos alguma diferença entre essas recaídas, enquanto condição normal, e também a sabotagem a um tratamento de dependência química? Sim, isso tudo vai depender em que estágio que a pessoa está. Digamos que a pessoa foi para uma clínica de recuperação, e aí ela sai da clínica de recuperação, e aí é importante estar na psicoterapia, é importante ela estar nos grupos anônimos que vão reforçando a manutenção da sobriedade. Mas pode acontecer que por algum motivo, que ela ainda não esteja bem sedimentada, ela acabe recaindo, né? E a gente vai perceber
Porque ela começa de novo, mudar o seu comportamento, começa a mentir, começa a ser agressiva, está sempre irritada. Então, a gente já começa a perceber que ela está entrando naquelas mesmas situações comportamentais do passado. Então, é muito importante que a gente verifique isso para poder, de repente, estar conversando com ela, né, estar acionando alguém que está fazendo o tratamento dessa pessoa, né, e ela pode realmente recair. E se ela recair, isso não quer dizer que a gente tenha que jogar a toalha, desisto, né, como muitas pessoas acabam fazendo. Não, ela pode novamente retomar o seu tratamento e muitas vezes não é que ela recaiu de vez, às vezes pode ser até um lapso que a gente chama, né? Então ela deu uma recaídazinha, né? Mas ela deu um passo em falso para trás, mas ela pode dar como impulso maior para ir para frente no seu tratamento. E quando ela recai realmente, e que a gente não deve perder a esperança, a gente deve trazê-la de novo e ela mesma vai admitir isso, que vai precisar novamente do tratamento, e ela já está mais para frente na sua rota da recuperação, né? Ela não vai voltar ali para os primórdios, ela já sabe mais ou menos como é o tratamento, ela vai voltar, é dali para frente, então ela volta de novo à rota da recuperação. E é importante saber que a rota da recuperação não é linear, ela faz voltas, ela é helicoidal, né? E então essas voltas elas podem acontecer, mas chega um momento que ela vai em frente mais tranquilamente. Doutora Lívia, o assunto realmente é muito interessante e eu tenho aqui um aviso que a senhora vai ministrar uma palestra, um curso sobre dependência química aqui em Ribeirão Pires, no dia 22 de maio agora. Isso. Eu gostaria que a senhora pudesse passar ao nosso assinante outros cursos ou palestras que a senhora já tem agendada e também ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Pois não. Então, esse curso, na verdade, são 4 domingos, já começou no dia 15, mas não importa, as pessoas podem ir porque são diversos temas dentro da dependência química, né? Se puder deixar um e-mail meu, as pessoas podem entrar em contato comigo por e-mail e eu poderei dar maiores explicações sobre o curso, porque o nosso tempo também é um pouco limitado. Haverá uma palestra no Esporte Clube Banespa, no dia 16 de junho, né, na parte da manhã, entre 9 até meio-dia também. É grátis, aberto ao público, né, vai ser falado sobre dependência química. Haverá uma outra também na Câmara Municipal de Mongaguá, se não me engano, no dia 2 de agosto. Mas, e vários cursos, né, também dou cursos, né, de formação de terapeutas comunitários com enfoque em dependência química, né? Então, a gente dá esses cursos também para grupos maiores, para empresas, para prefeituras. Então, pode entrar em contato comigo, né, que eu faço parte de um polo formador de terapeutas comunitários credenciados. Então, estou à disposição para essas questões, é só entrar em contato através do meu e-mail, que deve aparecer na tela. Infelizmente, o nosso programa chega ao fim. Doutora Lívia, muito obrigado por sua participação. Sinta-se convidada para outras oportunidades. Obrigada. E nós desejamos a todos uma excelente semana. Até o próximo programa. Até a próxima.